A paz do Senhor, novamente estamos de volta para o nosso prosseguimento de nossa escola bíblica dominical. Terceira lição que fala sobre o céu, o destino do cristão. Lembrando a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, dê like, divulgue esse canal de redes sociais, em seu Instagram, em seu Facebook. Estamos, no momento, só com 23 inscritos no nosso canal. Quem sabe se você que está aí acessando as redes sociais achou por acaso o nosso canal, fique até o fim. Vai ser edificante para você, para sua família, você que é professor, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical no Brasil, em Belém do Pará, em qualquer lugar que você esteja. Como eu já falei em um vídeo nosso passado lá da lição de número 2, existem outros canais também de Escola Bíblica Dominical. Não fique com vergonha, não fique pensando em outras coisas. Eu vou prestigiar o seu canal e vou deixar de seguir outro canal do outro irmão, outro professor, de outra Escola Bíblica Dominical, de outros currículos de Escola Bíblica no Brasil. Não, tudo é importante para nós. Você assiste um pouco a nossa aula, assiste um pouco a aula de outro irmão. Tem o pastor Caramuru, lá de São Paulo, tem o pastor Luiz Henrique, também lá de São Paulo, tem o Agnaldo Bete, tem o pastor, esse que está comentando a lição de agora, Osiel Gomes, de lá de Tiriricau, no Maranhão. Então, tudo é importante para nós. A gente vai estudando de um pouco de um canal do irmão, outro de outro, e assim a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, a nossa aula. Porque domingo, quando você vai estar diante da tua classe, tu terás que ter um bom vocabulário. Para quê? Para passar para o teu aluno as informações. Não é descarregar um bando de informações no teu aluno, mas dar um norte, dar um esclarecimento do assunto que está sendo tratado. E esse assunto que nós estamos tratando fala sobre o céu, o destino do cristão. Vale enfatizar. O céu, como a gente sabe, são 3 céus. Você vai ver lá na segunda carta de Paulo, capítulo 12, abre lá na sua Bíblia, você vai achar. Capítulo 12, versículo de 1, vamos ler aqui. Ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. Palavras do apóstolo Paulo. Sabemos que tem o 1º céu, onde as aves ficam voando, aviões e tudo mais. O 2º céu, das galáxias, onde os foguetes às vezes vão para lá, dos astros. Este é o 2º céu. Eu não vou me alongar muito, senão já vai ficar uma aula de geografia espacial. E existe o 3º céu, que é a morada de Deus. É onde Deus mora, é onde Deus habita, é onde Ele está. E de onde Ele vê tudo, de onde Ele comanda tudo, de onde Ele sabe de todas as coisas. De onde nada sai fora do controle de Deus. É lá que é a morada dele, e é para lá que nós iremos, como diz aqui o textuário. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que foi até a nossa leitura. Só que faltou completar. Versículos anteriores, versículo 19 do capítulo 3 diz assim, de Filipenses capítulo 3. Se você for pegar, por isso que é bom você, professor, estudar a lição. Quando você for estudar a lição, você lê, marque. Não é pecado você marcar a sua Bíblia, deixar pontos marcados, dobrada, ou a tua lição você faz pequenos pontos e apontamentos para quando chegar no dia da aula, você já vai passar isso para os teus alunos, vai fazer perguntas, vai ver qual é a resposta dos teus alunos, e eles vão
mediante a resposta, se tiver errada, você vai corrigir. Se tiver certa a resposta do teu aluno, beleza. Se tiver faltando responder algo melhor, você já vai acrescentar naquela resposta, emendar um pouco e vai ficar uma bênção. Vamos lá. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 14, diz assim. Não, versículo 12, perdão. Irmãos, versículo 12 ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa é que faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim. E o 14 diz assim, prossigo, o 15 diz, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo que já chegamos a, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Olha lá no versículo 19 que fala. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ponto. Aí ele completa. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, para muitos, a esperança das pessoas que não têm Cristo, que não têm Cristo como Salvador, que não têm Deus como Pai, que ainda muitos se dizem que são filhos de Deus e não são, porque tem que confessar primeiramente a Cristo para se tornar filho de Deus. Tem que aceitar Cristo como Salvador para receber esse dom da adoção de Pai, que é Deus. Mas muitos dizem isso, mas eles pensarem nas coisas do alto. Como disse aqui o versículo 19, o fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. O Deus deles é o ventre, é a própria barriga, o próprio estômago. Por isso que tem uma parte lá se eu não me engano, em Coríntios, ou se você pode, Gálatas, você pode me corrigir se estiver errado, mas é Gálatas sim, capítulo 5, se eu não me falho a memória. Fala sobre o pecado da glutonaria, bebedice e coisas mais das obras da carne. Infelizmente até acontece isso hoje em dia. Há-se até um ditado, um dito popular que às vezes a gente no meio evangélico incorremos neste erro de falar que o crente ele não bebe, não usa bebida alcoólica. Porém ele come muito. Come até passar mal, come até se sentir enjoado, se sentir mal. Come, na verdade, não para satisfazer, para satisfazer o que o seu organismo precisa, a necessidade básica do seu organismo de nutrir. E come realmente para exagerar, para no outro dia acordar enjoado, acordar enfadado, enfim, ir para uma emergência. E tem gente que posta nas redes sociais, em restaurante, churrascada, não que seja pecado, irmão. Fique bem claro isso. Mas acaba deixando nas entrelinhas que o Deus dele é o ventre. E isso eu não estou falando somente de quem não professa uma fé em Cristo. Isso eu estou falando também para aquele que professa a fé no Senhor como Salvador, que acaba deixando que o ventre seja o seu Deus, que acaba deixando a glória para si próprio, para eles mesmos, uma idolatria, que só pensam nas coisas terrenas. Tem gente buscando coisas terrenas, como eu sempre vou enfatizar, não é pecado você estudar, não é pecado você se formar, não é pecado você trabalhar. É preciso, hoje em dia nós precisamos trabalhar para ganhar o pão de cada dia.
Isso é muito necessário. Tudo envolve dinheiro, tudo envolve cifras. E a gente precisa se manter. A gente precisa dar o melhor para a nossa família. O que não pode ser é nós queremos somente acumular aqui coisas terrenas, acumular tesouros na terra, onde a traça, onde o ladrão, onde a ferrugem, tudo vai deteriorar-se. E como sempre acontece, quando falece alguém, a pessoa vai embora dentro do caixão, só com a sua roupa. Às vezes, se tiver algum anel, alguma aliança, algum cordão, vai. Às vezes nem vai com isso, não leva nada. Tudo que conquistou na vida não consegue levar nada, somente ali, para debaixo da terra, que vieste ao pó, e ao pó tornarás. Então, aqui o apóstolo Paulo fala, mas a nossa cidade está nos céus, ou seja, a nossa esperança é o céu. É para lá que nós iremos morar. É para lá que será a nossa morada. E é para lá que a gente tem que continuar querendo ir, desejar todo o tempo, a todo momento, a todo instante, querer ir para lá. Tá bom? Por 11 minutos aqui de introdução, o crente deve viver verdade prática. A vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. Por isso que eu abri aqui em Filipenses, para que fique bem claro para o irmão. Aí lá na sua sala de aula você pode também comentar um pouco mais sobre Apocalipse, capítulo 21, que vai falar sobre um novo céu e uma nova terra, porque muitos não acreditam nisso. Muitos falam, olha, desde que eu me entendo por gente, eu já ouvi falar que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, a sua eleita. Enfim, como é que iremos morar no céu? Porque esse corpo aqui, corruptível, ele vai se deteriorar. Esse corpo ele não vai chegar no céu. Esse corpo aqui essa matéria, ela não foi feita para habitar no céu. É por isso que na Bíblia fala também lá que o nosso corpo, esse corpo mortal, ele vai se revestir da imortalidade. Nós seremos igual a Cristo, nosso corpo vai ser transformado como num abrir e fechar de olhos. E nós estaremos com Cristo lá no céu. É para lá que nós iremos. Então a gente precisa acreditar fielmente se ele prometeu. Se ele, lá em João capítulo 14, ele disse que foi preparar lugar, foi preparar morada. A casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse isso, ele prometeu que viria nos buscar e deixou o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso paracleto, como nosso consolador para nos ajudar nessa caminhada que não é uma caminhada fácil, isso é verdade, não é uma caminhada cheia de flores, como diz uma canção. Se há flores no campo, você lembra, amor? A minha esposa está ali deitada. Se há flores no campo, há espinhos também, diz um hino antigo da Cassiane. Então não é uma estrada assim, como muitos dizem, só vitória, só vitória, só vitória. Não, é luta. Tem um hino que diz só vitória, a luta acabou. Não, a luta continua. A luta e a vitória. Depois vem luta, depois vem vitória. Não é só vitória, não. Então, nós temos que sempre acreditar que o nosso Salvador nos virá para nos buscar. Bom, essa foi a nossa pequeno comentário da nossa lição do textuário, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Não precisa mais ir para a introdução. Se você quiser comentar na tua classe, você já pode comentar também. Dar uma pequena definição do céu, perguntar para o teu aluno do que ele entende sobre céu. E como eu falei lá no começo, se ele, mediante a resposta dele, você já acrescenta algo, diz se está certo, se está errado. Presenteie o seu aluno também, leve balinhas, leve qualquer coisa que você dê para presentear o teu aluno, para se tornar uma escola bíblica, uma aula mais dinâmica, mais alegre, mais cheia de entusiasmo. Nós sabemos que em todo lugar do Brasil há uma carência muito grande, às vezes, de professores que até têm boa vontade, mas não são capacitados para estar em tal classe.
Mas também existe outro lado, que muitos não querem estar sentados aprendendo na escola bíblica. Muitos não querem acordar de manhã para estarem em suas igrejas, participando da escola bíblica. Porém, quando existe culto de campanhas, não que seja também contra a campanha, mas em outro vídeo eu posso explicar melhor. Em culto de campanha, congressos e conferências, quase não há lugar mais para sentar, você tem que ficar em pé. E quando é um culto de doutrina ou então um culto de escola bíblica dominical, você pode escolher onde quer ficar sentado e tem lugar de sobra. Essa que é a verdade que nós passamos. A introdução diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Isso está lá em 1 Coríntios 2,14. A gente pode abrir também. 1 Coríntios 2,14 diz assim. É isso que fala mesmo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então, para muitos, ainda existe um certo desconfiança, ainda existe uma certa dúvida, mas será que a gente vai morar no céu mesmo? Eu gosto de lembrar de certas canções, tem um que já faleceu, perdão, um cantor que já faleceu vocês vão lembrar, pela época do Covid-19, ele dizia numa dos refrões de sua canção: ainda bem que eu vou morar no céu. E é verdade. Hoje ele está lá, esperando, aguardando a vinda do nosso Salvador, será ressuscitado, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Mas muitos não acreditam nisso. Muitos acham isso um absurdo. Como é que vamos morar no céu? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que o nosso corpo, como eu falei, como é que esse corpo cheio de moléstias, cheio de dificuldade, problemas, como é que vamos morar no céu? Nós seremos transformados. E isso que a gente tem que acreditar. Porque quem é que nos convence disso tudo? É o próprio Espírito Santo. É ele que vai nos convencendo de que nós iremos morar no céu. De que nós iremos um dia estarmos à mesa com o Mestre. Como diz lá em Apocalipse, estaremos um dia como um só povo e um só Deus. Estaremos um dia nas bodas do Cordeiro. Estaremos um dia na presença dele. Enquanto o mundo estará em guerra, muitos que não acreditaram na pregação, muitos que não acreditaram no poder da palavra de Deus para libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo, o mundo infelizmente vai estar em guerra, em colapso. E nós estaremos onde? Estaremos lá nas bodas do nosso Mestre. Estaremos lá celebrando a presença dele, adorando ele, na beleza da santidade dele, porque ele é santo. Então, é necessário que haja esse discernimento através do Espírito Santo de Deus para que nós acreditemos. Vamos para o céu, o alvo de todo cristão. Definição do céu. A palavra hebraica shamarim, que significa céu, céus, do Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, quer dizer céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, para você ver. Se você for abrir lá em Gênesis 1, no Antigo Testamento, você vai achar 419 vezes a palavra céu, referência ao céu. Isso vem lá do hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo foi escrito em grego. E no Novo Testamento você vai encontrar 280 vezes essa menção nesse sentido do céu. Como o firmamento do universo, atmosfera, céus siderais estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Como eu falei no começo, dei aquela pequena explanação já para ganharmos tempos, para não ficarmos muito presos a um certo assunto, só
e não avançar. Quando estivermos mais lá na frente, nossa lição vai melhorar um pouco mais, não vai ficar essa coisa aqui meio chata, meio monótona, que às vezes não dá paciência de ficar assistindo, mas a gente vai fazer uns ajustamentos melhor, vamos melhorar, todo dia a gente vai querer melhorar para dar um ensino melhor, para não ficar uma aula muito enfadonha, que ninguém aguenta ficar muito tempo sentado só vendo um tagarela falar e ninguém aprender nada. Tá bom, meu irmão? Vamos lá. O céu, conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Uma vez que nós iremos para o céu, iremos estar para lá, seremos arrebatados, não tem como voltar mais para cá. Tem gente que tinha um irmão que uma vez ele falou que eu ouvi uma história de uma certa pessoa aí que morreu. É uma historinha só. Morreu, aí chegou no céu, perguntaram para ele assim, olha, tu vai ter que voltar. O irmão falou, mas por que eu vou ter que voltar? Porque tá devendo um monte de cartão de crédito, um monte de loja, volte, depois tu vem para cá. Claro que não existe. Quem vai para o céu não volta, quem vai para o inferno também não vai voltar. Mas quando nós estivermos, como eu falei no começo, quando estivermos arrebatados, transformado este corpo corruptível em corpo incorruptível, não retornaremos mais para a terra. Retornaremos sim o corpo glorificado quando for o milênio. Isso é um assunto para outro estudo sobre o milênio, onde nós estaremos também reinando com Cristo como nosso Salvador. O céu, conforme o ensino de Paulo, vamos lá. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda não tenha ido para o céu. Toda sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e habilita a vencer a cada dia. Então, a cada dia é uma luta, cada dia, como eu falei anteriormente, é a luta e depois tem a vitória. Não há vitória sem luta. É necessário que a gente passe por dificuldades, por problemas, por tribulações, por intempéries da vida, por tempestades que, espiritualmente falando, acabam nos deixando às vezes meio fracos ou debilitados e às vezes pensativos, né? Mas não é para abalar-nos. Não podemos ter a nossa fé abalada. Temos que ter a nossa fé em Cristo firme e jamais recuar, mas sabendo que sempre vai ter a luta e depois tem a vitória em nossa vida. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. É como uma corrida de, vou ter que citar nomes, São Silvestre ou qualquer corrida de rua, da qual o corredor, a pessoa que está participando, ela tem aquele objetivo de chegar até o seu ponto final. Se é uma maratona, 42 quilômetros de maratona, ele tem que chegar até o fim. Ele tem que fazer o esforço mental e físico para chegar até o fim da corrida. Se ele ganhar ou não, mas o ponto de chegada dele é lá no final. É lá onde ele vai ganhar. Se ele for o primeiro lugar, beleza. Se não, mas ele tem que completar o seu percurso de 42 quilômetros. Ali, se for uma maratona. Se for uma meia maratona, 21 quilômetros e, enfim, 10 quilômetros. Qualquer coisa que te chegue a um alvo. Um corredor de Fórmula 1 também tem que terminar aquelas voltas que o carro tem que dar, se for 70 voltas, mas ele tem que chegar até o final para conseguir ser vitorioso. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade e empenho com os olhos fixos no autor da salvação.
Então, nós como cristãos não podemos jamais tirar nosso olhar de Cristo. Nosso alvo é quem? Nosso alvo é Cristo como Salvador. Se você vai com o objetivo de ganhar um prêmio, você tem que se concentrar no prêmio que você vai ganhar. Se motivar para chegar lá, para conseguir o prêmio que você está tanto almejando. Você vai ter que ter força, garra, determinação, fé, perseverança, acreditar que você conseguirá. E a mesma coisa nós como cristãos. Se o nosso destino é morar no céu, se o nosso destino é encontrar a nossa pátria, o nosso destino é encontrar com o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, encontrar com o Pai, é ter um Deus somente lá. Ele será o nosso Deus e nós seremos um só povo. Todos que já foram antes de nós para lá estão aguardando o retorno, estão aguardando o arrebatamento. É nós nos encontrarmos com nossos entes queridos que foram para a glória, estão aguardando somente o toque da trombeta. Então nós temos que perseverar todo o tempo. Igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma vida nova e por isso o crente se volta para as coisas do céu. É como eu falei no começo, ele pensa nas coisas do céu, mas também pode estudar, pode trabalhar, pode se formar, pode ter uma profissão, não é pecado, mas ele tem que pensar firmemente e resolutamente nas coisas do céu, porque diplomas, formações, trabalhos, enfim, outras coisas mais vão ficar nesta terra. Dinheiro, riquezas, posses, tudo vai ficar aqui. Às vezes até a briga por herança, por uma pessoa que já faleceu, que deixou terras, deixou terreno, deixou bens, enfim. Às vezes dá briga em família. Mas nós temos que pensar, bom, por isso que todo recurso que vier em nossas mãos e com toda a sua vontade de querer ajudar o próximo, é necessário pegarmos recursos, claro, ajudar a nossa família, ajudar nossos entes queridos, mas todo recurso que se pega em mãos, investisse também em missões, na obra de Deus, porque existem missionários na África, no Ghana e em vários lugares que precisam às vezes até de um cobertor e não tem como. Aí já essa oferta missionária já ajuda em muitas coisas. E isso também é um outro assunto que a gente pode debater e falar em um outro vídeo sobre missão. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade, conforme Filipenses 3:20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Somos cidadãos dessa terra? Somos, mas a nossa cidadania eterna é o céu, é celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:44, 1 João 3:2. Se você abrir lá, vamos abrir lá, 1 Coríntios 15:44. Estamos chegando ao final de nossa primeira parte. 1 Coríntios 15:44 diz assim, vamos lá. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então o nosso corpo ele vai ser transformado, vai ser glorioso assim como o corpo de Cristo. Bom, irmãos, então aqui a gente termina a nossa primeira parte. Daqui a pouco vamos à descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Aqui nós falamos sobre o céu, sobre a perspectiva da carta de Paulo aos Filipenses, a Coríntios e tudo mais. E logo mais a gente volta com mais um vídeo de nossa escola dominical. A paz do Senhor, que Deus abençoe.